Saudações a todos. Para nossa reflexão, no livro A Semente de Mostarda, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, há um capítulo chamado Iniciativa. E chama muita atenção, né? Porque iniciativa é algo que muitas vezes nos falta. Quantas vezes perdemos tantas oportunidades, quantas vezes vamos nos arrastando por falta de iniciativa, por falta daquele bom ânimo que nos impulsiona a tomarmos as atitudes necessárias no tempo certo, no tempo ideal. E Emmanuel coloca esse capítulo intitulado Iniciativa apenas com um pensamento, apenas com uma frase. Sempre que puderes, faze por ti mesmo o que tens a fazer. Sempre que puderes, faze por ti mesmo o que tens a fazer. Resume tudo, né? Buscarmos sempre ali a oportunidade de fazermos o que temos que fazer, por nós mesmos. E, para completar a nossa reflexão, vamos buscar no livro Instruções Psicofônicas, em que já falamos de outras vezes. É um livro em que Arnaldo Rocha coloca as comunicações, as psicofonias das manifestações dos espíritos que se utilizavam do Chico, né? Na sessão de desobsessão, muitos até na parte final da sessão, né? Ali mandando uma mensagem de incentivo, de orientação, né? E outras também de espíritos que viveram muitas dificuldades, mas que despertaram de alguma forma. Então eram reservadas, o livro foi composto por essas mensagens que nos trazem ali um grande aprendizado, né? E no capítulo 43, Arnaldo Rocha coloca, ele chama de Hoje. Na noite de 6 de janeiro de 1955, nosso grupo reiniciou as atividades e, na parte reservada às instruções, Meimei, com a simplicidade que lhe é peculiar, utilizou o médium e nos falou generosa. Então vejam, ele mesmo coloca na parte reservada às instruções. Então ele compôs, nos trouxe esse aprendizado, registrando as psicofonias que eram gravadas e depois transcritas, né? E compôs assim o livro. Naquela parte da sessão direcionada, reservada às instruções, né, que são as orientações. E a Meimei, é a Meimei que fala nesta noite, naquele momento, através do Chico. E ela começa: meus irmãos, Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. É interessante, né? Vamos dar uma parada, porque foi a primeira reunião do ano, né? 6 de janeiro, foi a retomada dos trabalhos. E por que há necessidade dessa divisão anual? Porque o tempo, na verdade, ele é sequencial, né? Mas foi assim determinada essa divisão de tempo e ela realmente é necessária, abençoada, porque ela caracteriza para nós sempre uma retomada. Assim como a cada dia que amanhece, assim como a cada semana que se inicia, né? A cada ano que se inicia, como aqui no caso, são momentos importantes, né? Especialmente a virada do ano ali nos leva a muitas reflexões, a tomadas de decisão, e queira Deus que coloquemos em prática todos os projetos, as vontades que surgem muitas vezes, né, em nós. E ela coloca então: valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida,
a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi, amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É o hoje. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas. Temos falado que paz só se conquista com dever bem cumprido, né? Aqui vem a Meimei também colocar, porque lá no dever é Lázaro, que nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o dever, a satisfação que temos quando cumprimos com os deveres. E aqui ela coloca a felicidade, conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas. Bem cumpridas e não apenas ali empurradas, mal feitas, né? Bem cumpridas. De proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Então, retomando o parágrafo, é a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho, para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. Nesse ponto, então, ela para, a Meimei para, nesse ponto, agora é o Arnaldo Rocha, então, que vai nos falar. Neste ponto da sua dissertação, Meimei fez uma pausa expressiva e continuou logo após. Com esta saudação, desejamos a todos os companheiros paz e bom ânimo no campo de fraternidade e serviço que nos foi concedido a lavrar. E ainda, sobre o tempo, pedimos alguns instantes de auxílio silencioso para que possamos ouvir a palavra do nosso amigo Luiz Pistarini, que faz ao nosso grupo nesta noite uma visita de gentileza e carinho. Em breves segundos, narra Arnaldo Rocha, a expressão facial do médium modificou-se. O grande poeta fluminense, utilizando-lhe as faculdades, levantou-se e, com a voz cheia e comovida, falou-nos. Então a Meimei se afasta, mas antes de se afastar do médium, ela anuncia ali que teria a fala naquele momento um amigo, Luiz Pistarini, um poeta fluminense, que estava em visita a este núcleo de trabalho. E ele começa. E vejam, notem que a expressão facial do médium mudou, né? Porque era um outro espírito. Então, o espírito reflete isso dentro das mediunidades, né? Bem aprimoradas, né? Que tem esse canal muito aberto, esse vaso puro, né? O instrumento ali seria um vaso puro, em que traz ali a fala, o pensamento do espírito, que é traduzido ali em palavras, né? O espírito encontra num médium como Chico, ímpar, né?
enfim, encontra ali as células do cérebro como um piano muito afinado. Então a fala sai naturalmente, sem interferências do médium, sem mudanças, né? E o médium, nessas condições, a sua fisionomia modifica de acordo com o espírito que se aproxima. Isso é um fato que acontece mesmo, né? A gente observa quando são situações ali de espíritos com muitas dificuldades, com muitas revoltas, a fisionomia do médium fica de uma determinada forma, com características naturais desse sentimento destrutivo, desse sentimento de revolta, de ódio, né? E quando é ali uma situação mais calma, mais tranquila, né? Quantas vezes o rosto do médium se ilumina, né? Dependendo de quem se aproxima para trazer ali aquela comunicação. E sabemos também que nem sempre precisa se aproximar. Falávamos aí em outros dias que é descrito ali uma manifestação no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que a médium Celina, ela encerra, através dela, os trabalhos, a sessão é encerrada com a fala de um determinado espírito que estava em regiões superiores, né, bem distante. Ele não precisou estar presente naquele núcleo para que a comunicação se desse, né? Então, aqui no caso, esses espíritos estão presentes, um porque trabalha, a Meimei, ela era, digamos assim, a diretora, né? A colaboradora era Grupo Meimei, então ela era responsável pelo trabalho espiritual dessa casa, desse núcleo. Então, provavelmente, a sua presença se fazia muito regularmente ali nesses trabalhos. E este outro estava em visita, né? Então, estavam presentes. Mas vamos ver a fala, então, desse poeta. Amigos, visitando-vos o núcleo do Evangelho, o núcleo de Evangelho, trago-vos essa singela página do coração. Na última hora, o anjo da morte entrara belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e supremo: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória rompera estranho muro. A sós comigo, exânime e indefeso, regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos, e o pranto que jorrava de meus olhos banhou-me a fria máscara de cera. Mas na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia. Em vão chorava o tempo que perdera. Luiz Pestarini, que nos descreve aqui, de uma forma poética, o último dia de alguém que é chamado pela morte, né? E que nos conta que o que mais doeu não foi a existência que se findava, mas o tempo que perdera, né? Então, que estejamos atentos ao tempo, ao nosso tempo, que é hoje, né? E estamos aqui todos encarnados, né? E temos tarefas a serem desenvolvidas. E sabemos que a necessidade maior de todos nós é desenvolvermos a nossa capacidade de amar, é desenvolvermos a nossa capacidade de relação com o outro. Na verdade, nós medimos
a nossa condição, o nosso padrão vibratório, ele se define pela maneira que vemos o outro, a importância que o outro tem para nós, excetuando o verniz, excetuando a educação, que é importantíssima, né? O verniz eu quis dizer assim, essas coisas que fazemos de uma forma planejada, né? Afetada, mas a educação sim, a educação que temos que ter sempre no trato com todos, isso é o dever de todos os cidadãos, mas o que eu quero dizer vai além desse trato educado, né? Ele é o que aquela pessoa representa para nós naquele momento, nesta existência, nos contatos costumeiros que temos ali no dia a dia, ou contatos de quando em quando, ou até aquele contato com uma pessoa desconhecida, mas o que ela significa para nós naquele momento, que por alguma razão estamos tendo ali uma relação com ela naquele momento de uma conversa, de um atendimento, né? De uma troca de alguma informação, enfim, o que ela significa para nós, o que o ser humano significa para nós, né? Aquele que nos atende, aquele que nos serve, aquele que coloca gasolina no carro, enfim, o que essas pessoas todas com as quais convivemos, o que elas significam para nós, de que forma nós a vemos, né? Então tudo isso compõe o que somos, né? E há no Livro dos Espíritos, no segundo livro, né, porque o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. No segundo livro, no capítulo 7º, Kardec coloca, o título é Retorno à Vida Corporal, e ele fala sobre as simpatias e antipatias terrenas. Vamos ver só o início aqui, o que for possível. 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de 2 espíritos que se buscam através da multidão. Kardec então pergunta: não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. 2 espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Os encontros, que são de algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? 2 espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar.
mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é pior ou o melhor, em uma e em outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Vale a pena a leitura desses ensinamentos trazidos por Kardec através das perguntas que ele fez aos espíritos superiores. E com essas reflexões, então, vamos procurar, né? Meditar, trabalhar todo esse aprendizado. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje finalizar o nosso livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Vou ler o último capítulo e a propósito desse estudo que fizemos da interferência dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos na nossa saúde física e mental, eu vou aprofundar um pouco na leitura do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, no livro 3º, sobre a perfeição moral. Nós vamos estudar algumas questões, e como vocês sabem, o Livro dos Espíritos é no formato de perguntas e respostas, e em algumas respostas tem também um comentário de Kardec. Então, a propósito de aprofundar esse conhecimento sobre como podemos ter um maior equilíbrio no nosso dia a dia, para que a gente mantenha a saúde no nosso corpo e da nossa mente, nós vamos dar sequência com essa leitura. Então vamos. Capítulo 48. Oração a Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me, para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico.
Estou em paz, estou curado no teu amor. Então, vou reler a frase que justifica que nós estudemos mais profundamente o nosso comportamento. Dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. E assim finalizamos. Capítulo 12, Perfeição Moral. 1. As virtudes e os vícios. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária no arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham que lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a própria natureza e conseguem superá-la? Os que não têm que lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra, quando a humanidade se houver transformado, e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. 895. À parte os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Têm o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas
que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que na verdade não estavam necessitados. 897. Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível e esse pensamento prejudica o seu adiantamento? É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. 897-A. Mas quando tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida, os Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que, pela prática do bem, se pode esperar uma situação melhor? Não, por certo. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo, sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso natural do coração. 897-B. Não temos de fazer aqui uma distinção entre o bem que se pode fazer ao próximo e o cuidado de lhe corrigir os defeitos? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e se elevar, será igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, não queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida ou na vida terrena, procede de maneira egoísta, mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com vistas a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo de todos. 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis, em 1 hora, aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. 899. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade, e o outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho, e todos os 2 a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles o mais culpado? O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para depois deixar aos herdeiros? É um compromisso de má consciência. 901. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia, estará sempre pronto a satisfazê-la.
Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. 902. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será, muitas vezes, a nossa? 903. A culpa em estudar os defeitos alheios? Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho, e não vedes uma trave no vosso. 904. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo, o espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. 904-A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se ele escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas que ajudaram o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis, porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Desde que pode ter consciência do mal que quiser, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. E pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Parte 2 das paixões. 907. O princípio das paixões, sendo natural, é um mal em si mesmo?
Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecerei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Comentário de Kardec. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso. E a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E em excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Vamos refletir. Boa semana a todos.